Olá, chegamos à nossa quarta e última aula em que eu venho abordando o tema administração pública. Nas aulas anteriores, eu falei sobre a administração pública concentrada e desconcentrada. Na aula de hoje, eu vou falar sobre a administração pública centralizada e descentralizada, que é um outro conceito paralelo ao primeiro que, em conjunto, nos ajudam a entender como funciona a mecânica na administração pública. Como que o serviço público sai dos entes governamentais e chegam até os cidadãos. Antes de iniciar a aula de hoje, eu peço para que você compartilhe esse conteúdo. Dê um like nessa aula, se inscreva no canal, me ajude a compartilhar conhecimento. A administração pública centralizada, também conhecida como administração pública direta. O que é isso? Por que ela é chamada de centralizada? Por que ela é nominada de direta? Na administração pública centralizada ou direta, o serviço público vai diretamente da pessoa jurídica política para a população. Ou seja, o serviço de saúde ele é prestado por essa pessoa jurídica central diretamente ao cidadão comum, assim como a educação, a construção de rodovias. Então, é como se o produto saísse diretamente da prateleira e fosse consumido pelo indivíduo, por nós, pela população em geral. É por isso que ela é chamada de direta. Quem é que presta esse serviço? São as pessoas jurídicas políticas, as clássicas, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Mas por que essa pessoa jurídica ela é chamada de política? Porque é ela que reúne três poderes. Ela tem capacidade legislativa, administrativa e judicante. Então, é nela que se concentra a tripartição do poder. Por isso que ela é chamada de política. Ao lado dessa administração, nós temos a administração pública descentralizada ou indireta. Como é que essa outra modalidade de administração pública se apresenta? Veja que nesse quadro eu tenho uma configuração diferente. Entre a pessoa jurídica política e a população, existe uma outra pessoa jurídica, que é chamada de pessoa jurídica administrativa, representada aqui pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. Então, esse rol de pessoas foram criadas pelo direito administrativo, por meio da pessoa jurídica político, para ajudá-la a prestar serviço público. Então, na verdade, o serviço público sai da pessoa jurídica política, que é a verdadeira titular dos serviços que são prestados à população, passa pela pessoa jurídica administrativa e chega ao cidadão comum. Por exemplo, o Banco Central é uma autarquia. Os serviços públicos prestados pelo Banco Central à população, na verdade, são da titularidade da pessoa jurídica União. Aqui no Amazonas, nós temos a empresa que cuida do processamento de dados, a Prodan, que é uma sociedade de economia mista. O serviço que a Prodan presta à população amazonense, no fundo, pertence à pessoa jurídica política Estado do Amazonas. É essa pessoa política que é dona desse serviço público. Em outras palavras, se a pessoa jurídica política
desejar, de uma hora para outra, extinguir todas as pessoas jurídicas administrativas, ela passa a reincorporar novamente os serviços que eram antes por elas prestados. E ela vai prestar esse serviço diretamente, sem a interveniência da pessoa jurídica administrativa. É nisto que consiste a administração pública descentralizada ou indireta. Mais uma vez, para frisar bem, o serviço público vai da pessoa jurídica política para a população por intermédio da pessoa jurídica administrativa. A pessoa jurídica administrativa funciona como uma ponte entre a pessoa jurídica política e o cidadão comum. É essa configuração que se apresenta na prática. Nós temos como pessoa jurídica central a pessoa jurídica política que todos nós conhecemos e as pessoas jurídicas periféricas ou administrativas, representadas aqui por 4 modalidades: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, fazendo um apanhado de todas as aulas, de todo o conteúdo que eu apresentei para você até aqui, eu vou apresentar para você uma síntese de todas elas. Então veja, aqui nós temos a administração pública concentrada e centralizada. Nós temos apenas uma pessoa política, uma pessoa jurídica política, melhor dizendo, prestando o serviço público. E dentro dessa pessoa existe apenas um centro de competência. Então eu tenho a administração pública concentrada e centralizada nesta configuração. A segunda modalidade, ou a segunda variação de prestação de serviços públicos. Eu também tenho uma administração pública centralizada, porém desconcentrada, uma vez que no seu interior convivem diversos núcleos de competência, cada um deles com uma atribuição específica. No todo, a soma dessas atribuições corresponde à totalidade das atribuições a cargo da pessoa jurídica política. No terceiro grupo, eu tenho a administração pública concentrada e descentralizada. Concentrada e descentralizada. Concentrada, porque eu tenho apenas um centro de competência que existe dentro da pessoa jurídica política. Por outro lado, essa administração pública também é descentralizada porque ela é realizada por intermédio de diversas pessoas jurídicas administrativas, aqui representadas pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Por fim, eu tenho a configuração mais usual, na verdade a configuração que comumente nós a conhecemos. A administração pública, que é ao mesmo tempo desconcentrada e descentralizada. Desconcentrada porque existem vários núcleos de competência dentro da pessoa jurídica política, União, Estados, Distrito Federal e municípios, cada um deles prestando um serviço público diretamente à população, são os ministérios, por exemplo, são as secretarias estaduais e municipais. E temos também uma administração pública descentralizada, em que várias pessoas jurídicas administrativas também prestam o serviço público. Nesse caso, o serviço público vai da pessoa jurídica política até a população por meio das pessoas jurídicas administrativas. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessas aulas. Espero que essas aulas possam, de alguma forma, te iluminar na tua caminhada rumo a um concurso público, ou na tua faculdade, ou apenas para a cultura geral. É o que eu tinha para você. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade.